Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na alegria do Espírito Santo para este culto de quarta-feira. Louvado seja o Senhor pela sua presença, pela presença do povo de Deus neste culto. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, bendizemos o teu nome porque estamos aqui e o Senhor está conosco. Te invocamos, te adoramos, tu és o único Deus vivo, verdadeiro, Pai eterno, que merece toda adoração e toda exaltação. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos salvou, nos ajudou e tem nos ajudado e caminhado conosco. Bendito seja o Senhor por esse dia, por esta noite que o Senhor nos concede, de adoração, de clamor e de estudo da tua palavra. Nós te adoramos, te invocamos, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Senhor absoluto, excelso sobre céus e terra. Bendito seja o Senhor, nós te pedimos, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos um texto de Isaías, o texto inicial, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, de 23 a 29. Isaías 28, de 23 a 29. Deus é grande em sabedoria. O texto nos diz: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Um texto tão edificante, irmãos, que fala que Deus é grande em sabedoria e concede esse saber ao homem no manuseio da terra, da agricultura. O Senhor é soberano, Senhor dos exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse é Deus. Versículo 26 nos diz: Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. A esse Deus glorioso, que é grande, que é soberano, nós vamos apresentar agora os nossos pedidos, nós vamos clamar pelas nossas vidas, para que Ele nos perdoe os pecados, porque somos falhos, irmãos. Cometemos pecados diante do Senhor, mas Ele é misericordioso para nos perdoar. E também vamos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, clamores, os enfermos, desempregados, os que estão aflitos, desenganados, as famílias. Apresentemos diante do altar do Pai, nestes momentos de oração. Oremos. Senhor de graça, Deus eterno, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, porque precisamos de Ti, do Teu perdão e da Tua restauração. Lava-nos do sangue do Cordeiro, Senhor, somos falhos, perdoa-nos. Precisamos de Ti porque nós cometemos falhas dia a dia, mas o Senhor é grande, é santo, como nos diz o texto. O Senhor dos exércitos é grande em sabedoria. Dá-nos sabedoria para vivermos em santificação e ajuda-nos, ó Pai.
Ao mesmo tempo, Senhor, glorificado o teu nome pelas bênçãos recebidas, tantas bênçãos do Senhor em nossas vidas, em nosso dia a dia, ó Deus. Graça do Senhor revelada sobre nós. Atenda, Senhor, as nossas petições, os nossos clamores, pelos desempregados, pelos enfermos, irmãos, famílias que precisam de Ti, famílias que precisam da Tua restauração, pessoas internadas, pessoas contaminadas, irmãos em dificuldades, em tratamentos de saúde, se propício. Abra as portas, abençoe, Senhor, nas dificuldades. O mundo é um mundo de aflições, mas nós confiamos no Senhor. E entregamos no teu altar as nossas vidas, nossos lares, nossas petições, bem como os nossos agradecimentos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Aceita, nos atenda, pois oramos não pelos nossos méritos, mas no nome amado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, noite de alegria, noite de exaltação, de intercessão, noite de leitura da palavra e de estudo das verdades do Senhor Todo-Poderoso. Vamos abrir agora em 2 Samuel, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. 2 Samuel, capítulo 5, e nós vamos ler um trecho que está a partir do versículo 17, de 17 a 25. 2 Samuel, capítulo 5, de 17 a 25. O texto nos diz: Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Texto da palavra do Senhor, que meditaremos nessa noite. Irmãos, vamos orar mais uma vez, para que o Espírito nos ilumine. Senhor, nós precisamos de Ti, do Teu Espírito Santo, para que possamos assimilar a Tua santa palavra poderosa e rica. Nós precisamos porque somos limitados, somos falhos, e o Teu Espírito é Deus que nos orienta, que nos concede graça para entendermos as Tuas verdades. Que essas verdades edifiquem as nossas vidas, abençoe os nossos irmãos, nossos corações. Nós oramos agradecidos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, texto maravilhoso da palavra do Senhor. E com a morte de Saul, Davi torna-se o próximo rei. O capítulo 5 aí do texto registra a expansão desse reinado de Davi. Inicialmente, Davi foi aclamado rei de Judá. Depois, passou também a governar sobre Israel.
Assim, tornou-se o líder de todas as tribos, tanto dos povos do sul como dos povos do norte. Este aumento de poder incomodou ali os filisteus, os inimigos. Enquanto rei de Judá, Davi não foi contestado ou tão contestado. Não era considerado um risco tão grande para os inimigos filisteus. Porém, quando ele assumiu também o reinado do norte, as coisas mudaram de figura. Ele teve uma unção nacional. E a extensão do seu domínio se tornou, então, uma ameaça. Os filisteus, eles não podiam ignorar e não ignoraram esse novo reino. Então o texto nos informa que eles subiram todos para prender a Davi. Está aí no versículo 17. Gostaria de frisar esse termo, irmãos, subiram, eles subiram. Uma atitude altiva, uma atitude soberba desses povos filisteus. Eles subiram porque estavam certos da vitória, do êxito. O interessante no texto é que Davi desceu. Eles subiram e Davi desceu. Versículo 17 nos diz isso. Davi, ele desceu. Interessante percebermos isso no texto. Ali na caverna de Adulão. Ele poderia ter saído à guerra, mas preferiu descer. Numa atitude de humildade, ele desceu para buscar a Deus, buscar o Senhor, porque o texto nos informa que ele desceu à fortaleza. A fortaleza. Quando, irmãos, descemos na busca do Senhor, não estamos caminhando no sentido da fraqueza, de maneira nenhuma. Neste caso, descer, se inclinar, se humilhar, rogar, é estar no rumo da fortaleza, da fortaleza. Sabe, irmãos, o inimigo geralmente é grande e numeroso. Nós vemos isso aí no versículo 18. Eles se estendiam ali pelo vale. Mas o povo de Deus tem que enfrentar as guerras. O povo de Deus deve enfrentar as guerras. De que forma? Não subindo na altivez. Não, dessa forma não. Não subindo no orgulho, na certeza da vitória por suas próprias forças, por seus próprios méritos, mas descendo, como Davi fez. Davi desceu na humildade, mas adentrou na fortaleza de Deus. O tema da nossa mensagem é o que acontece quando descemos na fortaleza de Deus. O que acontece quando descemos na fortaleza de Deus? Vamos ver alguns aspectos de quando tomamos essa atitude, a partir aí do exemplo do servo do Senhor. Quando descemos, irmãos, fortaleza de Deus, nós obtemos a melhor das consultas. Nós obtemos a melhor das consultas. Versículo 19 nos diz: Davi consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. Lá no meu trabalho, uma colega de serviço está com um problema sério de saúde. Existem poucos especialistas na área de domínio daquela enfermidade. E a consulta médica é extremamente cara, irmãos, difícil. Quantas vezes nós também vivenciamos isso nas nossas vidas, nos nossos lares, entes queridos? Uma consulta cara que precisa ser feita com um especialista difícil, uma área difícil. E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós fazemos várias consultas, não apenas com os médicos, mas com diversos especialistas, com diversos profissionais, muitas vezes com amigos, com familiares, com pessoas chegadas. Às vezes são consultas pagas, caras, difíceis, consultas muitas vezes que exigem uma demanda de dinheiro grande.
caso de um advogado, por exemplo, ou de outro especialista. Às vezes são gratuitas. Família, os amigos, quantas importantes consultas nós obtemos com conselhos de amigos, familiares, irmãos em Cristo, e não é cobrado nada de cada um de nós, de graça, mas tão valiosos conselhos. Certamente todas essas orientações importantes para nós. Mas cabe uma pergunta interessante aos nossos corações. Temos consultado o maior de todos os conselheiros? Será? Temos consultado o melhor, o dono das melhores consultas? Deus é o maior de todos os sábios. Deus é o maior de todos os entendidos. No texto lido, nós temos o registro que Davi, por 2 vezes, consultou o Senhor. Por 2 vezes, versículos 19 e versículo 23. Ele não se apoiou na primeira vitória e se esqueceu de Deus. Irmãos, quantas vezes nós cometemos esse equívoco? Nós nos apoiamos na primeira vitória e nos esquecemos de Deus. Mas Davi, neste evento, nos ensina o contrário. Ele não se apoiou na primeira vitória se esquecendo de Deus, mas na segunda investida dos filisteus, ele consultou novamente o Senhor. Irmãos, devemos buscar sempre o Senhor. É de graça. Deus não cobra. É de graça. O seu conselho permanece para sempre. A palavra do Senhor nos ensina isso. No primeiro texto que lemos, em Isaías, um texto tão profundo, nós vimos que ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Maravilhoso em conselho. Olha que lindo isso. Deus é maravilhoso em conselho. Deus tem um conselho maravilhoso para você. Deus tem um conselho maravilhoso para mim. Deus tem um conselho maravilhoso para aquele problema, para aquela dificuldade, aquela situação complexa. Ele tem um conselho maravilhoso. O que acontece quando descemos a fortaleza de Deus? Como Davi fez, os filisteus subiram no orgulho. Davi desceu em humildade. O que acontece quando descemos em humildade? Porque quando descemos em humildade, entramos na atmosfera da fortaleza de Deus. Nós obtemos a melhor das consultas. Mas, irmãos, o texto nos ensina que quando descemos a fortaleza de Deus, nós nos surpreendemos com o maior dos poderes. Nós nos surpreendemos com o maior dos poderes. Nós vemos isso aí nos versículos 20 e 21. Vimos que Davi desceu em humildade perante o Senhor Deus. Mas descer em humildade significa ir à fortaleza. Então vemos que agora o Senhor disse, sobe. O irmão percebeu isso no texto? Está aí no versículo 19. Sobe, Davi. Ele desceu, buscou o Senhor em humildade, e a partir do mandato do Senhor, Davi sobe, vai. Só agora, após a consulta, a orientação divina, Davi subiu em fé e derrotou ali os filisteus. Mas ele não se vangloriou na vitória, não. Porém, atribuiu a Deus a bênção do sucesso. E assim, Davi se surpreendeu com o maior dos poderes. Ele obteve o maior dos conselhos e agora se surpreendeu com o maior dos poderes. Ficou impressionado com o poder do Altíssimo. E ele disse, numa frase poética, expressando assim a sua admiração. O texto aí registra. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Que maravilha isso! Que grandiosidade isso, irmãos! O Senhor é o
opera maravilhosamente. O Senhor é aquele que tem o maior dos poderes. Observe que os ídolos dos filisteus foram deixados para trás. Está aí no versículo 21. Interessante isso, né? Os ídolos dos filisteus foram deixados para trás. Esses povos criam nas virtudes desses ídolos. E uma dessas virtudes é que eles ajudariam a obter a vitória nas guerras. Por isso eles levavam esses ídolos junto nas caminhadas militares, porque eles criam que esses ídolos garantiriam a vitória. Mas, na verdade, irmãos, são deuses incapazes de lutar e incapazes até de correr. Eles não correram, eles ficaram ali, esses ídolos caídos, e foram levados e destruídos. O texto paralelo de Crônicas, se você ler 1 Crônicas 14, você verá que também registra esse evento, que eles foram levados, mas foram destruídos, queimados a fogo. Davi determinou isso, que esses ídolos fossem queimados a fogo. Irmãos, nenhum Deus se iguala ao nosso Deus. Nenhum poder se equipara ao poder do Altíssimo. O mundo tem apresentado os seus poderes. O poder da mídia, o poder das heresias, o poder das drogas, o poder das facções criminosas, o poder das enfermidades, das pandemias, o poder dos valores invertidos, o poder do secularismo, do relativismo, o poder da incredulidade e tantos outros poderes. O povo de Deus não deve temer esses poderes de ídolos, deuses, não deve se impressionar com esses poderes. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é aquele que tem o maior dos poderes. Ele é o Todo-Poderoso. Diante dele, os outros ídolos são deixados para trás, assim como nesse evento. Foram deixados ali, depois foram queimados, destruídos e queimados. O que acontece quando descemos à fortaleza de Deus? Não subimos na arrogância, como os filisteus, mas descemos como Davi. Nós nos surpreendemos com o maior dos poderes. O texto também nos ensina, e nós estamos aprendendo nesta noite com esse trecho, que quando descemos à fortaleza de Deus, nós aprendemos, um outro aspecto aqui, a melhor das estratégias. Nós vimos isso no texto, aí nos versículos 22 e 23. Na primeira vitória, Davi tinha agido de uma forma, os irmãos leram e perceberam. E sob a orientação de Deus, Davi obteve ali vitória com o exército de Israel. Ele poderia pensar, bom, agora pode deixar comigo, eu já sei. Agora deixe em minhas mãos. Eu já sei como é. É só subir e vencer os inimigos. É só subir e vencer os filisteus. Porém, irmãos, novamente, ele consultou ao Senhor. E Deus ensinou a Davi uma coisa importantíssima. É ele que entende de estratégia. É ele que entende de estratégia, o Senhor. Nós nada sabemos, irmãos, somos fracos, limitados, mas o Senhor tem toda a visão, todo o conhecimento. No texto de Isaías que lemos, o texto nos informa no versículo 26, o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. O seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. É Deus que nos instrui, é Deus que nos ensina. E aqui no texto é como se ele dissesse, olha, Davi, agora você não subirá, o plano é outro. O plano é outro, a estratégia é outra. Rodeia por detrás deles, dos filisteus, e ataca-os por defronte das amoreiras. Está aí no versículo 23. Irmãos, Deus não domina apenas algumas estratégias. O Senhor sabe de todas as estratégias.
E principalmente ele conhece qual é a melhor das estratégias, da forma de abordar uma situação, da forma de resolver um problema, da forma de vencer um inimigo. Nunca se esqueça que os filisteus são perigosos. São muitos e estão espalhados pelo Vale dos Refaíns. Estão espalhados à nossa frente. Quem são os seus inimigos atualmente? Uma questão não resolvida na vida espiritual, alguma dificuldade, um problema sério no casamento. Diante desse cenário, não vá pela sua própria cabeça. Você não sabe qual é a melhor solução. Aprenda com o Senhor a melhor das estratégias. Ele entende disso. O que acontece quando descemos a fortaleza de Deus? Nós aprendemos a melhor das estratégias. E por fim, irmãos, nós podemos ver mais um aspecto, que quando descemos a fortaleza de Deus, em humildade, nós teremos à nossa frente o maior de todos os guerreiros. Isso está no versículo 24. No nosso dia a dia, cheio de surpresas, nós nunca saberemos o que virá amanhã. O nosso futuro está encoberto aos nossos olhos. Certamente vivenciamos coisas boas, coisas ruins. O mundo está cada vez mais difícil. Diante desse cenário, quem tem ido à minha frente? Quem tem ido à sua frente? Será que tenho colocado à minha frente a minha sabedoria, os meus recursos, as minhas possibilidades? Quem sabe tenho colocado à minha frente a minha própria força? Pode ser que você conheça alguém influente, você queira colocar essa pessoa à frente de determinado problema e situação. Existem até aqueles que confiam no destino. No destino. A minha vida está nas mãos do destino, eles alegam. No trecho lido, nós vemos que o Senhor saiu adiante de Davi. Saiu diante de Davi. Houve um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Que maravilha! E Deus disse a Davi, se apresse, não se atrase, porque o Senhor já saiu à sua frente para te dar a vitória. No texto de Isaías também, retornando ao primeiro texto, nós vemos que o conhecimento, a sabedoria, e lá no versículo nós lemos, isso procede do Senhor dos exércitos. Sabedoria ali, o conhecimento, o Senhor dos exércitos, o Senhor das vitórias. Derrotar os filisteus tinha um significado especial. Tinha um significado especial. E Davi não vacilou. Ele não perdeu a oportunidade e logo saiu atrás do Senhor. Com a ordem do Senhor, com aquele estrondo, ele foi atrás. Irmãos, o Senhor é um guerreiro, o maior de todos os guerreiros. O Senhor sai adiante do seu povo para combater por eles. A vitória está nas mãos do Senhor. Nós lemos no versículo 25 aqui neste texto que os filisteus foram feridos de Geba até Gezer, cerca de 18 quilômetros de extensão. O que acontece quando descemos a fortaleza de Deus? Esse é o tema que aprendemos com Davi. O que acontece? Nós teremos à nossa frente não um guerreiro qualquer, não um guerreiro fraco, frágil, um guerreiro derrotado, mas o maior de todos os guerreiros, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. O texto nos ensina isso. Esta noite de alegria, meus irmãos, concluindo este estudo, essa breve meditação, nós vimos aqui no texto que os filisteus subiram em orgulho e arrogância para prender a Davi. Subiram numa atitude soberba. Estavam certos da vitória. Davi, por sua vez, desceu, mas desceu a fortaleza. Desceu em humildade na atmosfera da força do Senhor e buscou o Senhor. Chegando assim, ele encontrou em Deus a sua fortaleza. O que acontece quando seguimos o exemplo do servo do Senhor e antes de uma atitude de soberba e subirmos, nós descemos a fortaleza do Senhor em atmosfera humilde? Nós obtemos a melhor das consultas, nos surpreendemos com o maior dos poderes
aprendemos a melhor das estratégias e teremos à nossa frente o maior dos guerreiros. Que Deus os abençoe, meus irmãos, nessa noite, com a sua palavra. Amém.